Vamos falar de maternidade? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Flávia Souza, do canal Pais de Três. Se vocês escutarem barulho de criança aqui, gente, olha, me perdoe, porque não tem jeito, né? Pandemia com 3 crianças em casa, aquela loucura, né? Mas enfim, eu vim falar com vocês sobre um assunto que para mim é assim, ó, muito especial. E há muitos pedidos, muita gente me procurando no Instagram, no YouTube, na vida, para saber de maternidade. Porque, gente, eu sou nova, nova assim, né? Tenho uma certa idadezinha, mas eu já tenho 3 crianças em idades totalmente diferentes. Então, eu acho que eu tenho um pouquinho de experiência para passar para vocês. E como foram muitos pedidos e eu converso muito com pessoas sobre isso, eu acho que é legal. Eu vou compartilhar, vocês convivem com a gente já há algum tempo, outros começaram agora, estão vivendo essa fase deliciosa na nossa vida, que é a roça, que também faz parte da educação das nossas filhas, e nós usamos também para isso. O fato de ter ido para Portugal tem a ver com isso, porque buscávamos uma educação melhor, mas conhecendo a educação de lá, vimos que tem suas diferenças, porém aqui a gente também consegue fazer muita coisa boa, né? Então, o que vai valer de verdade é o que nós, pais, fazemos. E é por isso que eu tô aqui. Trouxe vocês aqui para dentro do meu quartinho, para dentro do meu quarto maravilhoso, porque aqui eu me sinto bem, eu me sinto inspirada, aqui eu sinto um espaço bem aconchegante e eu quero bater um papo de amiga com você. Para você que é homem que acompanha nosso canal, eu acho que também é muito válido para poder tirar dúvidas, para dicas, para passar para a esposa, para você que tem filhos. A gente pode partilhar essas informações, você coloca aí embaixo o que você acha. Para você que ainda não tem, mas tem curiosidade, para você que está grávida, para você que está planejando, enfim, vai ser uma playlist bem legal sobre todas as dúvidas que nós temos e as experiências que eu posso partilhar com vocês. Tudo que a gente aprendeu durante essa escola da vida, né? E não tem escola melhor do que a nossa vida, a nossa experiência, e quem dera que nós pudéssemos aprender com as experiências dos outros, né? Porque assim erraríamos muito menos, não é verdade? Então vamos começar direto ao ponto. O vídeo de hoje vai ser específico, eu abri no meu coração para vocês, falando sobre o início dessa maternidade. Como tudo surgiu e foram o início de cada maternidade, na verdade, né? Eu tenho 3 crianças, a Júlia, de 10, que faz 11 agora em abril, a Lívia, que fez 5 agora em janeiro, e a Alicia, que faz 2 aninhos agora dia 21 de fevereiro, esse mês, é isso. Então são 3 crianças em 3 idades diferentes, que é muito bom e é aquela diferença que a gente tem que estar sempre trabalhando a união, o cuidado, a interação entre elas, né? Mas o assunto de hoje vai ser específico como eu engravidei. Como que eu consegui, sendo que tem tanta gente passando dificuldade para engravidar? Como para você foi fácil, Flávia, ter 3 crianças? Eu tenho pessoas muito queridas que não puderam ter filhos e falam para mim: "Oh, meu Deus, que bênção! Como você conseguiu? O que que você fez?" Pessoas que estão tentando engravidar, outras amigas que conseguiram, que hoje já estão com seus nenenzinhos nos braços, e me perguntava como é que eu tinha feito, o que que aconteceu, como é que foi tudo isso. E a gente vai tirando, a gente vai batendo papos aqui, vamos falando muito sobre isso. Tá legal? Vamos começar sobre a questão do engravidar. Como que eu, Flávia, e meu esposo Rodrigo, claro, mas como que eu consegui as gestações? Como foi esse planejamento e o que que eu fiz para conseguir engravidar? Gente, primeiro é um projeto de Deus, né, na nossa vida. Eu nasci para ser mãe, para ser esposa, eu queria muito casar, muito. Eu trabalho desde os 14 anos. E eu sempre falava que eu nasci para casar e ser mãe. Eu queria ter minha casa, eu queria ter minhas coisas, eu sempre trabalhei, mas sempre nesse pensamento. E Deus colocou o meu príncipe na minha vida, que é o Rodrigo, que vocês conhecem aí, e ele é o homem da minha vida, e nós somos muito diferentes de os jeitos, gênios, mas somos muito iguais, principalmente nos nossos sonhos. Os nossos sonhos andam muito junto, porque se a gente não andar junto nos pensamentos, nada vai dar certo. E isso também é na maternidade, né? A gente trabalha, a gente conversa nas madrugadas sobre a educação das nossas filhas e sempre pensamos bem parecido com isso. Então,
primeiro passo que eu acho que dificulta muito, muito uma pessoa sadia engravidar é a ansiedade. Foi assim comigo. Eu me casei aos 21 anos. Um dia vamos ter essa linda história para vocês, contando tudo. Eu casei aos 21 anos e eu queria logo ter filho. Eu falava assim, vou casar, vou passar 6 meses só curtindo o casamento, quero logo ter filho, porque já começa cedo e vai cedo. E nesse tempo eu fazia faculdade, não era fácil, mas eu fazia faculdade, trabalhava o dia inteiro. E eu falei, vou me engravidar logo. Comecei a tentar. Mas eu acho que essa ansiedade, tanto minha quanto a de Rodrigo, fez com que não engravidasse. Todo mês era aquela agonia, a menstruação descia. Todo mês a gente esperava que estava grávida, a menstruação descia. E nada. Pronto, vamos para frente. O outro mês era a mesma coisa. Quando eu estava já com 1 ano e 4 meses, mais ou menos, perto de 1 ano e meio de casada, eu procurei uma endocrinologista, porque eu já tinha feito dietas com nutricionista, pra mim não tinha tido resultado. Eu sempre fui muito fortinha, tá, gente? Eu sempre fui muito cheinha. Lógico que nesse tempo eu era um pouco menos, mas eu sempre fui cheinha. Eu era o quê? Média de 10 quilos a menos do que eu sou hoje. E eu procurei a endócrina, ela falou que achava que eu tinha tireoide, problema na tireoide. Por isso que eu não engravidava. Passou uma série de exames e eu precisava perder peso, que talvez isso também estivesse dificultando a minha gravidez. É um dos poréns. Às vezes você não tá conseguindo engravidar e pode ser um sobrepeso, pode ser ansiedade, pode ser algum problema hormonal, pode ser um problema na tireoide. Por isso que tem que procurar um médico e fazer todos os exames, tá? Então, nisso eu fui, a endócrina passou os exames e ela falou: exercício físico, que é o fundamental para a vida de qualquer pessoa. Eu nunca gostei muito de fazer exercício. Hoje posso dizer que eu gosto um pouco mais, mas eu nunca gostei muito. Então, assim, como eu trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade à noite, chegava às 11h30. Que horas que eu ia fazer? Eu saía de casa às 6h30 da manhã para pegar o ônibus para ir pro trabalho, porque eu entrava às 7h20. Então, assim, era muito corrido. Não sei que hora que eu ia fazer esse exercício, mas eu tinha que fazer exercício. Aí, o que aconteceu? Eu consegui às 5 horas da manhã, próximo à minha casa, uma hidroginástica, que eu ia era aquecida e tal. Eu fazia, ainda era noite isso. Eu fazia e comecei a fazer umas drenagens linfáticas, manta quente, aqueles aparelhos e tudo para poder perder peso. Com 1 mês eu tinha perdido 5 quilos. Flávia, o que isso tem a ver com a maternidade, com sua gravidez? Você vai ver que tem tudo a ver. Perdi 5 quilos. Com a minha história tem tudo a ver, viu, gente? Cada um vai ter sua história e quem puder escrever aí embaixo a sua história, para mim vai ser uma honra ouvir e poder partilhar essas informações com outras pessoas também, porque nós estamos aqui para ser amigos, né? É partilha de informações, e isso é maravilhoso, as experiências são maravilhosas. Eu amo uma dizer aqui, eu amo quando a pessoa fala assim: Flávia, você tá certa de educar seu filho assim, você tá certa de agir desse jeito em relação ao financeiro, você tá certa de colocar ela para fazer as coisas em casa, porque isso é um feedback maravilhoso. Ver que a gente não acerta 100%, mas também não tá errado, né, gente? E é assim que a gente acredita, e é assim que a gente vai, e graças a Deus tá dando muito certo. Então, aí eu tava fazendo dieta e tal. 1 mês depois, na semana seguinte eu comecei a tomar os remédios que ela passou pra tireoide, marquei exame na cidade que eu morava, que era Barreiras, não tinha exame, eu tinha marcado pra Vitória da Conquista. Nisso eu naquela agonia e dieta e massagem, drenagem e exercício e tudo. 1 mês depois, eu tava na manta quente, na mulher que faz a massagem, eu esqueci o nome agora, massoterapeuta. Eu tava dentro da manta, você já ouviu falar aquele colchão aquecido que a gente fica dentro pra derreter a gordura, bota uns cremes e derrete a gordura, né? E eu tava dentro dessa manta e eu comecei a ficar tonta. Aí eu saí da manta, falei assim, a Lene era muito minha amiga, e eu falei: amiga, eu tô tonta, tô passando mal. Ela: então senta, fica quietinha, daqui a pouco você vai embora. Eu tinha que pegar um ônibus, eu não dirigia, tinha habilitação, mas eu não dirigia nesse tempo ainda, assim, não tinha um carro pra me ficar transitando, né? Aí eu peguei pra pegar um ônibus, eu não ia conseguir pegar tão mal. Aí eu fiquei lá quietinha, levantei, tô melhor, vou embora. Isso já era o quê? Esse dia eu não tive aula, então era uma média de umas 8 horas da noite, por aí. Aí fui, peguei o ônibus, gente, eu enjoei tanto no ônibus, enjoei tanto, aí botei a cara pra fora, eu falei: vou descer no próximo ponto, eu vou caminhando, porque eu tava tão enjoada. Pronto, fui pra casa. Não falei nada pra ninguém. No outro dia de manhã cedo eu tava no trabalho, tive que sair pra poder fazer uma questão da empresa, do banco, alguma coisa assim, e passei no laboratório. Falei: vou fazer o teste, porque não me custa, né? Quando fiz o teste, fui pro trabalho novamente, isso era de manhã. Ela falou: olha, final da tarde tá pronto. Eu falei: eu posso ligar? Porque é tão longe pra mim vir aqui. Ela: não, pode ligar. Beleza. Quando eu liguei, 5h30 da tarde: moça, eu tenho um exame assim, queria saber se tá pronto.
Aí ela, tá pronto, positivo. Eu falei, positivo porque tá pronto ou o exame deu positivo? Ela, deu positivo, você tá grávida. Eu comecei a gritar. Gente, eu surtava, surtava. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu tô grávida. E agora? Aí liguei pra Rodrigo e falei, ei, você vai ser pai. Eita, e agora? Aí eu falei, pois é, meu filho, se prepara que agora você vai ser pai. E foi aquela alegria, aquele alvoroço, minha sogra toda feliz, todo mundo, foi o primeiro neto dela, né? Foi aquele fuzuê todo, 1 ano e meio depois. O que aconteceu? Eu conversei com psicólogos depois, eles me disseram assim, eu tirei o foco da minha ansiedade, da minha gravidez, de querer engravidar. E eu não tinha problema de saúde, né? Graças a Deus eu já tinha tido cisto no ovário antes, mas até então já estava tudo ok. Não tinha mais cisto, já tinha tirado, menstruando normal, apesar dela ser desregular, mas vinha todo mês. Mas tirei o foco, falei, não, vou emagrecer, vou cuidar de mim, na hora que der, deu. Né? E a gente já pensava, se não der também, se for da vontade de Deus, a gente vai seguir sem. Engravidei da Julinha, foi uma bênção maravilhosa. Sobre detalhes dela, a gente conversa depois sobre isso. Vamos passar para o próximo. Eu pensava assim, ó, 2 anos depois a gente tem o próximo filho e a gente já liga, ou vamos ver o que vai fazer, menino ou menina. Eu sempre quis ter 2. Eu achava que um filho era muito egoísmo. O que você acha? Um filho só. Eu achava muito assim, poxa, eu fui uma família tão grande, sabe? Nós somos 4 mulheres e é aquela folia, parece um galinheiro. Quando encontra, é aquela alegria. Eu falava, ah, não quero ter só um filho, não, vamos tentar o outro. Quando Júlia completou quase 2 anos, a gente começou a tentar. Tentava, e nada. Passava 1 ano e nada, 2 anos e nada. E eu sempre, vocês sabem, tem aí no canal, na playlist de momentos difíceis que a gente passa, são provações, mas aí tem falando do problema que eu tive na mão. E nesse período eu tomei muito corticoide. E esse corticoide me engordou 10 quilos, que é os 10 que é mais difícil da minha vida para conseguir sair. Quando eu consigo sair, o que acontece? Eu engravido. De Lívia, que foi a segunda filha, eu desisti de engravidar. Falei, ó, Deus não quer, vamos seguir nossa vida. A gente estava num momento bem difícil financeiramente. Eu tinha 5 hérnias na coluna e tinha acabado de descobrir fibromialgia no corpo. Aquela doença das dores, dos nervos. Você já ouviu falar de fibromialgia? Você tem? Já ouviu falar de alguém que tenha? Escreve para mim no comentário e me dá dica, orientação. Hoje, graças a Deus, eu não tomo remédio mais controlado para isso, mas eu tento me cuidar, e principalmente aqui, ó. Um dia a gente conversa sobre isso. Vamos lá. Aí, comecei a tomar os remédios. Fui pra Goiânia, gente, fiz um monte de exame, fiz em Conquista, e pra poder tomar os remédios certos, eu tava tomando 3 remédios controlados. Voltei de Goiânia, menos de 2 meses depois, tomando remédio e tudo. O que acontece? Flávia grávida de novo. Meu Deus, eu tava fazendo academia, eu tava correndo, eu tava fazendo dieta, eu tava daquele jeito, eu tinha perdido 5 quilos. Eu tenho muita dificuldade pra perder peso, né? Então, assim, os 5 quilos eu perdi e engravidei. Eu descobri que eu tava grávida no dia do aniversário de Rodrigo, dia 18 de maio. Não esqueço, 2015. E foi aquela alegria. Ela nasceu em janeiro de 2016. Ixi, minha galeguinha, foi uma bênção do Senhor. A gente ficou muito feliz, porque a gente não esperava mais. A Júlia já tinha 5 anos, assim, então a gente esperou bastante, né, pra ter ela. A gente queria ter logo em seguida, achava que nem íamos ter mais. O que aconteceu comigo novamente? Tirei o foco. A ansiedade me atrapalha demais em tudo. Eu tenho problemas de ansiedade desde a infância e tudo. E quando eu consigo focar no que aquilo vai me fazer bem, vou fazer minha dieta, vou seguir minha vida, eu engravido. Bem assim. Engravidei da Lívia, 5 anos depois. Aquela maravilha, aquela bênção, 2 crianças. Criamos Júlia sobre a questão da educação infantil. Eu vou falar com vocês, principalmente a respeito disso, que perguntam muito pra mim. Como você faz com o ciúme das irmãs? Como chegar um novo irmãozinho? Vamos falar sobre isso depois, porque é um assunto mais extenso. Tive a Livinha, maravilha, perfeito. Quando a Livinha já estava com quase 2 anos, a gente resolveu ir embora para Portugal e foi aquele alvoroço. Eu não tinha ligado porque eu não consegui. Mesmo que tinha sido pelo plano, o parto, tudo particular, eu não consegui lhe fazer a ligação. Eles disseram que não ligava com 2 filhas e na minha idade. Rodrigo tinha dado entrada já na vasectomia para poder a gente não ter mais. E eu evitando, me cuidando e tudo, e emagrecendo. Vou embora para Portugal, vou emagrecer, vou me cuidar, e correndo na rua, e academia, e tomando remédio para emagrecer. Achávamos que estávamos com verme. Eu comecei a passar mal e achei que eu estava com verme. Isso aqui é uma dica. Fui eu pesquisar no YouTube, que tudo é YouTube, né? Tudo a gente pesquisa no YouTube, fala sério. Aí fui pesquisar no YouTube, passando mal, enjoo, tontura, tarará. Tinha dia que eu trabalhava e ficava assim, meu
Deus, que mal-estar, o que eu comi? Eu achando que tinha comido alguma coisa errada. Quando eu, passando mal, pesquisei, um médico falava no YouTube que verme causa isso, causa aquilo. Quer dizer, eu falei, eu virei pra trás. Falei, Rodrigo, tá todo mundo com verme aqui em casa. Eu fui até nessa cama aqui, ó. Tá todo mundo com verme aqui em casa. Amanhã eu vou comprar remédio. Ele disse que é o Anitta que é bom. Fui na farmácia, parece uma coisa, gente. Nem perguntei o preço. E é o que eu pergunto o preço de tudo, viu? Porque eu sou pichincheira. Fui na farmácia e falei, olha, eu quero remédio de verme Anitta. São quantos lá? Porque diz que remédio de verme, pra você, quem não sabe, só pode ser dado pra família toda da casa. Porque diz que não serve dar só pra um. Lá vai eu comprar pra todo mundo. Pra mim, pra Rodrigo, pra Júlia e pra Lívia. Deu R$ 249. Você acredita? Falei, ô moço, a gente tá indo pra Portugal, eu quero ir pra lá sem verme, não quero preocupação. Comprei o remédio de verme, tomei. 3 dias. E enjoando, a menstruação desceu um pouco. Eu falei, ainda brinquei com o Rodrigo. Eu falei, engraçado, mesmo que a gente é casado, a gente não quer ter o filho, você agradece a Deus, né, por não mandar, ô Senhor, obrigado, não queria ir agora. Graças a Deus. Eu fiquei com medo, né? Ficava aqui em casa todo mundo falando, você tá grávida, você tá grávida. A Dona Rosa falava que eu tava grávida, minha amiga Kelly falava que eu tava grávida, Rodrigo e Júlia brincando que ia ser outra menina, não sei o quê. Eu falava, gente, para de brincadeira, não tô grávida, é verme. Beleza. Quando passou-se uns... Aí a menstruação chegou, foi embora no mesmo dia. Eu fiquei desconfiada, né? Falei, tá errado isso. Será que é o remédio? Será que é efeito? Se até semana que vem não vier, eu vou procurar o médico. Então, vou fazer o exame de sangue. Eu nunca fiz exame de farmácia, nunca confiei. Morria de medo de fazer e eu consegui continuar desconfiada e fazer o de sangue. Então, eu gastava logo com o de sangue, né? Fui, fiz o exame de sangue, positivo. Gente, eu quase surtei. Falei, meu Deus, e agora? Passagem comprada, documento tirado, tudo pronto, mala praticamente pronta para ir embora. Faltava poucos meses, faltava 6 meses pra gente ir. Assim, malas compradas, claro que a mala não tava pronta pra ir, né, gente? Mas assim, eu queria dizer assim, eu já tava desfazendo das coisas que a gente não ia levar, deixando já separado o que ia levar, vendendo móveis. Falei, agora, grávida, 3, eu vou surtar. Como é que vai ser isso? E fiquei. Eu não tive coragem nem contar pra minha mãe, pra vocês terem ideia. Eu liguei pra minha irmã, Carla, liga pra amanhã. E eu chorava tanto. Eu chorava de preocupada, mas eu tava muito feliz, porque eu sabia que era uma bênção de Deus. E eu falava assim, Deus, tu sabes todas as coisas. Se me mandaste mais um bebê, é porque tu sabes que eu posso criar, e que a gente vai ter condição, que eu vou conseguir ter esse filho. Quando foi na semana seguinte, como eu tinha sangrado, eu fiquei com medo, porque das outras eu não tinha passado por isso. Aí eu fui fazer uma ultrassom logo de cara, pra ter certeza que tava tudo certo. Eu tava com a placenta descolada. E com a placenta descolada eu fiquei 2 meses de cama. Foi aquela luta com isso. Olha, vou contar pra você. Mas assim, foi uma bênção na nossa vida ela. Tem mais ou menos a historinha da vida dela aí, que fala que ela tem epilepsia, né? Eu conto toda a história pra ela nesse mesmo vídeo, que foi pra gente uma luta muito grande. Eu contei logo depois que aconteceu no ano passado. E assim, ela é uma princesa na nossa vida, né? A terceira filha veio pra poder fechar mesmo a família, porque ela é uma bênção e é um presentinho, e graças a Deus elas se dão muito bem, e a gente tá com essas 3 experiências maravilhosas. Então, assim, gente, qual é a minha dica? O que eu posso dizer pra você, minha amiga, que tá passando por isso, que quer ter, não consegue, ou como assim? O que eu posso fazer? Enfim, primeiro passo, na minha opinião, na minha humilde opinião de Flávia, é confiar em Deus. Deus, ele sabe o que é melhor pra cada um. Ele sabe o que é melhor pra você, ele sabe o que é melhor pra mim, e tudo ele faz muito certo, a gente que não percebe, né? Assim, quando a gente pede Deus e coloca Deus naquela situação, ele vai trabalhar. Ele sabe o que é melhor. Se é melhor você ter, então assim, Deus sabe o que é melhor. Então confia em primeiro lugar em Deus. Segundo, procurar os médicos. Procura, olha, doutor, eu quero engravidar. Procura logo cedo pra ver se tá tudo ok, tomar os remédios certos, é ácido fólico, é vitaminas que tá faltando. Faz o check-up pelo SUS particular, como você puder. Faz um check-up para ver se está tudo certo com você, né? Essa é uma outra dica. E a outra dica que é o que aconteceu comigo, ansiedade. Controla, minha amiga, a ansiedade. Aconteceu comigo, aconteceu com algumas amigas que conversam, são minhas amigas pessoais. E quando elas estavam querendo, eu nunca conseguia. Quando eu falava, foca em outra coisa, deixa de lado que vai ser a vontade de Deus, pronto. Focava no trabalho, focava na academia, focava em viagem, focava em qualquer coisa, engravidava. Então, assim, eu acho que a ansiedade, ela atrapalha bastante também. Foi a minha experiência. Então é isso, é esperar,
o momento de Deus certo para cada coisa, para tudo acontecer, porque Deus ele faz perfeito. Tem aquele ditado que ele escreve certo em linhas tortas, eu acredito muito nisso. E assim, gente, para que o vídeo não fique muito longo também nesse bate-papo, a gente vai ter uma série em momentos diferentes, em lugares diferentes, ou aqui também, se você gostou, que foi aqui no nosso quarto, me fala. Eu gostei bastante, eu acho meu, assim, ele não tá pronto ainda, mas ele é um lugar bem gostoso, já pra mim, porque a gente é feliz onde estamos, né? E eu gosto bastante daqui, mas eu quero fazer em momentos diferentes e nós vamos falar numa playlist completa sobre a questão de maternidade. Tenho que falar do desmamar das três, as três mamaram. Quero falar com vocês sobre a questão de como educamos elas, porque elas não falam palavrão. Queremos falar com vocês sobre a questão de como somos rígidos ou carinhosos, né? A questão da alimentação das crianças, a questão de como lidar na escola agora com a pandemia, como fazer, a gente que trabalha tanto. Enfim, tem uma série de coisas a falar para poder partilhar com vocês experiências para que a gente possa ter um pouco mais de proximidade, não é verdade? Se você está aqui no vídeo comigo até agora ao final, te agradeço de coração. Se inscreve aí, porque a gente vai ter um monte de playlist legal. E aqui no canal a gente apresenta a nossa vida. São os nossos momentos, as nossas experiências. Tem muita coisa legal, tem muito vídeo bom por vir ainda que a gente não conseguiu fazer ainda, mas nós vamos conseguir. Venha participar com a gente dessa família que abraça e que ama a presença de outras pessoas e que é apaixonada por cada comentário que deixam aí embaixo. De coração a gente responde e responde todos. Se eu não respondi ainda, eu vou lá e vou responder, gente. É porque final de semana, quando eu tenho que ir pra roça, mesmo me atrapalha toda, mas a gente consegue. Tem uma chorando ali fora já. Vamos lá ver o que foi, ó. Obrigada por estar aqui. Espero que tenha ficado feliz com essas minhas 3 gravidezes. Não falei muita coisa, mas eu pude apresentar um pouco em fotos aí pra vocês. E essa troca de experiência. A primeira tinha que começar assim, né, gente? Falando das gravidezes. O como que eu consegui engravidar as 3 vezes e como foi uma luta esse processo. Parece tão fácil e rápido aqui em alguns minutos, mas foram anos, anos lutando pra poder conseguir fazer tudo, né? Mas a gente vai falar sobre muita coisa legal e vou te dar dicas e sugestões maravilhosas do que a gente aprendeu com outras pessoas, com a vida, apanhando, caindo, levantando. E graças a Deus a gente tá aqui. E vamos seguir juntos o crescimento delas, tá bom? Grande beijo, fica com Deus. Que Deus esteja com você. Espero ter ajudado. Comenta aí pra mim, deixa seu like e se inscreve aí pra ajudar a gente a crescer um pouco mais, tá? Vem fazer parte dessa família. Fica com Deus, tá? Até!